Vamos começar esta análise de sexta-feira já te fazendo uma pergunta bem pessoal. Você trairia o seu melhor amigo para tirar proveito de uma situação? A Rural Business não é inocente a ponto de acreditar que isso não acontece no mundo dos negócios. Mas temos que confessar, uma matéria veiculada pela mídia internacional chamou nossa atenção e nos faz te alertar para as armadilhas que nos parecem escondidas por trás de cada palavra. China faz grandes compras de milho ucraniano, dizem traders. O título é sem dúvida bombástico e tem, na nossa opinião, intuito claro de dizer ao mundo que a China está encontrando oferta barata de milho bem do lado de casa. Desta forma, não vai precisar do Brasil, muito menos dos Estados Unidos, para garantir o seu abastecimento. Agora, responda com sinceridade. Isso não está cheirando pressão mercadológica, maquiada de notícia bomba para segurar os preços do milho? O que você acha? Para ver o que de fato traz de verdadeiro e de duvidoso, vamos destrinchar a tal notícia. Afinal, caso tenha se esquecido, a China é aliada declarada da Rússia, país que vem bombardeando a Ucrânia desde fevereiro de 2022. Ou seja, é mais ou menos como abrir um pacto de paz para que o amigo do meu inimigo carregue minhas riquezas para casa. Enquanto tal acordo de exportação estava em vigor, tudo bem. Inclusive, te alertamos aqui na Rural Business inúmeras vezes a tremenda manobra da ONU, a Organização das Nações Unidas, para derrubar os preços das commodities agrícolas e aliviar a inflação dos alimentos que assolava o mundo, usando o tal corredor de exportação para isso. Enquanto todos repetiam como papagaios a narrativa de que tal corredor aliviaria a fome do mundo, a Rural Business era a única que afirmava que tudo não passava de estratégia para derrubar os preços, que chegaram a níveis recordes, ou bem próximo disso, assim que a guerra entre Rússia e Ucrânia foi declarada. Tudo foi escancarado pouco tempo depois pelos próprios integrantes da ONU. Mas já era tarde demais, o estrago estava feito. Números oficiais sobre o tal corredor de exportação revelam que os grãos tirados de forma segura da Ucrânia abasteceram de verdade países ricos e grandes importadores do mundo, como terá chance de ver acompanhando este gráfico. Segundo a apuração exclusiva aqui da Rural Business, entre 3 de agosto de 2022 e 16 de julho, agora de 2023, foram tiradas da Ucrânia 17 milhões e 900 mil toneladas de milho. E deste total, veja você, apenas 5 países foram responsáveis por levar 13 milhões e 400 mil toneladas para casa, ou 75% do total. E nenhum deles nos parece tão pobrezinho assim. China, Espanha, Turquia, que vale lembrar estava intermediando o acordo, Itália e Países Baixos. Outro fato interessante de perceber é que a China respondeu sozinha por 42% das aquisições, comprando da Ucrânia via tal corredor de exportação, que supostamente mataria a fome dos países pobres, 5 milhões 780 mil toneladas de milho. Tudo isso aí já é bastante revoltante de ver. Afinal, escancar uma manobra recorrente, comprar parte da mídia gratuita para maquiar notícias e deixar o restante para que a turma do copia e cola termine o serviço, espalhando as informações como fogo em capim seco, até que se transformem na mais pura das verdades. Só que desde julho, esta festa estaria supostamente encerrada, pois há de lembrar que a Rússia se recusou a renovar o tal acordo que permitia a movimentação segura de navios pelo Mar Negro, dividindo ainda mais o mundo em duas facções. Rússia e China, de um lado, Estados Unidos e União Europeia, de outro, que desde o início da guerra se colocaram a favor da Ucrânia. Então, como pode a China continuar comprando livremente milho ucraniano? É esta pergunta que faz a Rural Business. Nem tanto por duvidar da operação, mas para mostrar a você, que opera de forma profissional no agronegócio, quão volátil, especulativo e perigoso é este mercado.
E, quando necessário, é acompanhar informação profissional e investigativa, como oferece diariamente aqui a Rural Business. Sabendo de tudo isso, vamos analisar os recados escondidos na tal matéria jornalística e informativa apresentada pela Reuters. Acredita-se que os importadores chineses tenham feito grandes compras de milho para a ração animal da Ucrânia nas últimas 2 semanas, disseram comerciantes na Ásia e na Europa na quinta-feira. E já vamos dar uma pausa, pois este primeiro parágrafo já diz bastante coisa. Acredita-se que os importadores chineses tenham feito grandes compras de milho para a ração animal da Ucrânia nas últimas 2 semanas. Acredita-se. Isso não diz nada. É apenas uma matéria montada em cima de algo que ninguém tem a menor certeza se aconteceu ou não. Mas vamos em frente. Os comerciantes não conseguiram dizer os volumes precisos, mas vários afirmaram que ascendiam a várias centenas de milhares de toneladas métricas. Uma fonte do governo ucraniano também confirmou as vendas de milho para a China. Os importadores da China compraram cerca de 10 a 12 cargas Panamax de milho ucraniano para embarque em novembro, dezembro, disse um comerciante baseado em Singapura de uma empresa internacional de comércio de grãos, referindo-se a um navio de tamanho com capacidade que normalmente excede 60 mil toneladas de milho em grão. A Ucrânia é a origem mais barata do milho no momento, disse o trader. Uma fonte do governo ucraniano disse: "Não posso dizer o volume, mas sei que muitos comerciantes fizeram isso e é uma boa tendência para o milho ucraniano." Mais uma vez, vemos expressões como "é muito, mas não sei dizer quanto", "centenas de milhares", que é uma expressão que imediatamente leva o leitor a imaginar um volume gigantesco de milho, não é mesmo? E será que tudo isso é jogado assim na mídia gratuita, sem qualquer interesse maior por trás? Bem, voltando a abrir aspas para a matéria, que continua dizendo: a China é tradicionalmente um dos maiores compradores de milho da Ucrânia para satisfazer as suas necessidades de alimentação animal. Os embarques chineses de milho estavam entre os maiores tipos de frete transportados no canal de transporte seguro apoiado pelas Nações Unidas, a partir dos portos ucranianos, que terminou em julho, depois que a Rússia desistiu do acordo. Traders europeus disseram que poderia haver rotas marítimas opcionais para as últimas vendas de milho à China. Isto poderia envolver o transporte marítimo direto através dos portos da região de Odessa, se o novo canal de transporte que está sendo desenvolvido pela Ucrânia for bem sucedido, disseram os comerciantes. Caso contrário, os portos romenos poderiam ser usados, disseram. A Ucrânia é vista como tendo grandes volumes de milho para exportação. Este ano conseguiu colher 25 milhões e 600 mil toneladas de milho e 19 milhões de toneladas poderão ser potencialmente exportadas, estima a consultora agrícola APK Informa. Dados do Ministério da Agricultura ucraniano mostram que a Ucrânia exportou 2 milhões e 600 mil toneladas de milho até agora nesta temporada, incluindo 545 mil toneladas em setembro. Uma grande colheita doméstica de milho na China e o aumento das importações do Brasil deverão inundar o mercado chinês nas próximas semanas, reduzindo a procura por outros grãos, informou a Reuters na quinta-feira. Bem, meu amigo, é tremendamente importante que você, profissional de mercado, saiba destrinchar uma notícia, a fim de perceber cada manobra que pode estar por trás dela. Perceba que este tipo de matéria, e não estamos dizendo que ela é falsa ou verdadeira, entenda isso, jamais tem um número confiável. Jamais mostra um documento. E por onde a gente olha, só vê suposições, escritas de uma forma que te levam rapidamente
acreditar em algo que nem eles mesmos sabem dizer se aconteceu ou não. A guerra na Ucrânia está e vai continuar sendo usada como arma por todos que têm interesses gigantescos acobertados por ela. Inclusive Dona China, que precisa encontrar outro grande fornecedor para garantir seu abastecimento de milho para se livrar dos Estados Unidos. E neste momento, só tem um país para fazer isso. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do milho hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.